Olá, hoje vamos fazer um bustier, parte de cima de um biquíni. Coloquei aqui na máquina 66 agulhas em laço para fazer uma barra dupla. Trabalhar com 2 fios de linha industrial 2,28, regulagem na barra 5. Teço 20 carreiras e fecho a barra. Regulagem 6 para trabalho, faço 2 carreiras. Elevo 4 agulhas no lado direito, coloco o carro no H. Vou para a esquerda, baixo essas agulhas e elevo 4 no lado esquerdo. Venho para a direita, elevo essas 4 e baixo as 4 da esquerda. Toda vez que eu estou com o carro na esquerda, eu elevo as agulhas, 4 agulhas. Toda vez que eu estou com o carro à esquerda, eu baixo as agulhas que foram erguidas na direita. Venho para a direita, elevo essas e baixo as da esquerda. Esse trabalho de erguer e baixar vai me dar um acabamento. Esse acabamento facilita, porque daí eu não preciso voltar a peça para a máquina, ela sai pronta com o acabamento feito aqui também. Então, estou na direita, ergui e baixei na esquerda. Vou para a esquerda, elevo as agulhas aqui e baixo as 4 que foram levantadas na direita. Vou fazer assim até 100 carreiras. Em 100 carreiras, eu vou precisar começar a diminuir, mas não posso diminuir na lateral. Vou usar o transportador de 6, se não tem esse, usa 2 vezes o transportador de 3, porque a diminuição precisa ficar mais para dentro, não pode interferir no acabamento, senão tem problemas depois. Levo um ponto para o lado, diminuo um ponto, de um lado e do outro. Continuo baixando de um lado e erguendo do outro. Faço 2 carreiras, outra diminuição. Vou diminuir um ponto de cada lado até sobrarem 16 agulhas no centro. E a cada 2 carreiras, diminuo.
Como seria assim no transportador grande, com o transportador pequeno? Como seria? Chamo as 6 agulhas para cima, diminuo primeiro com 3 e depois novamente 3. As que estavam trabalhando, trago elas para cima porque elas podem enroscar nessa carreira que ficou aqui. Então, trago elas para cima e depois já baixo novamente. No outro lado, também. Diminuo 3 internas primeiro e depois venho com as outras 3. Eu sempre diminuí um ponto apenas. Vou chegando até 16 agulhas aqui, ou seja, em 150 carreiras eu já vou ter 16 agulhas no centro. E depois sigo reto. Até lá tem muita diminuição pela frente, tem muita carreira pela frente. Então, eu vou acelerar a câmera e quando chegar na próxima etapa, eu mostro de novo. Já tenho 16 agulhas para trabalho. Agora, sigo reto, somente elevando e baixando. Elevando e baixando. Até eu completar 350 carreiras, eu vou fazendo isso. Baixando de um lado, elevando do outro. Agora, com menos agulha, fica mais rápido de fazer. Chegando em 350 carreiras, começo a diminuir novamente um ponto de cada lado, até chegar em 2 agulhas no centro. E continuo levantando e baixando as agulhas. Faço a diminuição para dentro, para ela não ficar no acabamento. Elevo, baixo e faço a diminuição para dentro. Chegando em 2 agulhas, arremato e faço a outra parte igualzinha a essa. Depois, com o auxílio do remalhador,
Vamos pegar cada carreira que foi tecida aqui do lado e subir, remalhando para ela ficar, esse bustier ficar com um acabamento na lateral bem firme. Remalho carreira por carreira, fechando assim o acabamento. Ele fica bem melhor do que simplesmente deixá-lo sem arrematar, sem remalhar. Porque daí ele enrola e fica um acabamento feio. Então, pego de um lado até em cima, remalhando assim. Fica limpo o serviço e tem presença. Faço 2 partes dessa e depois uma tirinha. Coloco 5 agulhas para trabalho, enlaço, faço 2 carreiras, chamo mais uma de cada lado, aperto o primeiro parte, quando ele vem para a esquerda, trabalha a carreira. Quando ele volta, o fio fica por cima. Isso vai me dar um cordonê largo e fechado. Aqui eu vou precisar desse cordonê fechado assim, bem comprido, cerca de 1,5 m de comprimento. Então, são muitas carreiras. É mais fácil medir do que contar carreiras. Essa é uma peça bem simples, composta de 3 partes. 2 que formam o bojo, 2 bojos iguais. E uma tira que vai ser passada no meio dessa barra dupla. O acabamento aqui, em volta, segura o bojo, formando o bojo em si. Aqui eu tenho várias formas de usar essa peça. Primeira forma. Passo a tira por entre essa barra dupla. Essa tira ficou com 1,5 m. Poderia ser bem mais comprida também. Então, uma forma de usar o trabalho que nós fizemos é passando a tira, fazendo-a de cós. Então, eu tenho a tira em volta do busto. Amarro atrás nas costas. E essas 2 tiras que nós terminamos aqui, amarro atrás no pescoço. Ela é larga, ela tem sustentação, ela vai segurar o bustier firme nas costas. Ok? Essa é uma forma de usar. Outra forma. E a cliente mesmo que escolhe a forma que ela queira usar. A mesma tira que foi passado dentro da barra dupla serve para sustentar atrás no pescoço. Ela pode cruzar e amarrar no pescoço. Essa é uma forma também bem boa. A tira que nós fizemos com 7 pontos, esse cordonê com 7 pontos, está firme
e vai se ajustando de acordo com o comprimento que ela queira. E aqui, essas duas tiras laterais amarram atrás nas costas. Essa é uma forma também de usar o bustier, facílimo de fazer. Outra forma de usar o bustier também é deixando o cordonê em volta do pescoço e amarrando aqui embaixo, na frente. Essas duas outras amarram nas costas. Deixando o cordonê amarrado na frente, você controla a altura também da alça em volta do pescoço. E dispõe um bojo, esse é para tamanho grande, ela tem um volume grande de busto, então ele acomoda bem o busto sem atrapalhar e firme, fica um trabalho firme, um trabalho seguro na pessoa, ela não vai perder a peça. Essas maneiras, existem outras também que dá para se usar, simplesmente sem em volta do pescoço, somente amarrado na frente, então não precisaria de uma alça tão comprida. Mas quando você entrega para a cliente, ela precisa estar comprida para vários outros usos. Então ela pode fazer um laço e deixá-lo caindo aqui. É outra forma de se usar, uma variedade de maneiras de se usar uma peça tão simples. Porém, existe mais uma forma de se trabalhar com esse tipo de malha. Já que ela é uma malha em 2 fios apenas, existe a possibilidade de você aplicar bojo pronto. Esses bojos são fáceis de encontrar em armarinhos. Eles vêm com um detalhe aqui que seria para colocar na direção da alça. Porém, se ela vai mudar tantas as posições que ela queira, é melhor não deixar essa alça. É melhor arredondar cortando. E daí você coloca firmando por dentro, com pontos usando a cor do trabalho que foi feito. Você acerta por dentro e alinhava. Faz pontos bem pequenininhos, prendendo o bojo por dentro da peça. Se quiser deixar a pontinha, vai atrapalhar quando ela quiser mudar a posição. Essa seria nesse sentido, em direção ao pescoço. Mas eu prefiro arredondar que ela consegue usar atravessado também e não incomoda. Colocando com pontinhos, se a cliente no futuro não quer usar com o bojo que ela queira tirar, ela consegue sem maiores problemas. Então, essa é a nossa peça para hoje. Uma peça versátil, feita apenas em máquina, usando linha industrial. Pode ser adaptado para 3 fios também. Em linha industrial, ele fica um pouco mais encorpado. Tamanhos menores também. Tamanhos infantis, inclusive. E é muito rápido de fazer. Aqui nessa peça deu 41 gramas. Assim nós temos então uma peça que tem múltiplos usos, múltiplas formas de usar, fácil de fazer, barata, porque ela saiu aqui 41 gramas apenas de peso, usando 2 fios. Pode ser colocado inclusive mais fios, 3 ou 4 fios, trabalhando dessa forma. O acabamento também, se não gosta desse tipo que nós fizemos, pode ser feito reto e colocado crochê, também ficaria bem interessante. Você consegue fazer muitos outros modelos a partir dessa peça aqui. Ok? Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!